Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou Pedro, língua portuguesa. Bom, mais uma vez aqui com vocês, deixando aí um abraço, né? Espero que todos estejam bem, tá bom? Pessoal, dando sequência, né? A gente já está aí numa sequência aí de umas 2, 3 semanas estudando classe gramatical, né? A gente já estudou o substantivo, a gente já estudou o adjetivo, agora a gente vai estudar o advérbio, né? Muito. E o que é esse advérbio? Falar de locução adverbial, de advérbio, tipo de advérbio, tá bom? Muito importante a gente saber dessa classe gramatical. Advérbio, vamos lá. Ó, o advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Não é verdade? Ele é um termo modificador, pessoal, que de maneira independente ele expressa circunstância, de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de condições, dentre outros, né? E desempenha a função também de adjunto adverbial. Em geral, as gramáticas, né, os gramáticos classificam o advérbio por sua função como modificador do verbo. Né? Ele é um modificador do verbo. Aí, ó, advérbio, o exemplo, ó, vamos seguir o exemplo aí. Ó. Modificando um verbo. Lembra que ele modifica o verbo, modifica o adjetivo e modifica o outro advérbio. Modificando um verbo. O vovô já viveu muito, intensificando o valor do verbo. O verbo viveu, vovô já viveu. O verbo viver, aí muito, ele vem para intensificar. O vovô ele não só viveu, mas ele viveu muito. Ele está intensificando o valor do verbo. Segundo, modificando um adjetivo. Os homens eram mais bravos, intensificando a qualidade expressa. Né? Por exemplo, poderia ser assim: os homens eram bravos, né? Só que aí, os homens eram bravos, né? Não tem nenhum intensificador, mas aí vem o mais. Os homens eram mais bravos, intensificando a qualidade expressa do advérbio, intensificando o adjetivo, né? No caso, modificando o outro advérbio, termos temos acordado bastante cedo. O advérbio bastante intensifica o advérbio de tempo cedo. Ou seja, temos acordado cedo. Né? Já teria sentido tudo direitinho. Temos acordado bastante cedo, ou seja, ele vem modificar o outro advérbio. É um advérbio modificando outro advérbio. Por isso que a gente diz, né, que ele é o termo modificador, que modifica o verbo, o advérbio e o adjetivo. Não é verdade? Então, ó, aqui, ó, tipos de advérbio. Vamos lá. Temos o advérbio de modo, intensidade, tempo, lugar, negação, dúvida, afirmação, exclusão, inclusão, ordem, interrogação. Mas também tem presentes outros também, tá? Não é só esses aí não, tem outros tipos de advérbio também. Ó, classificação aí, ó. Afirmação: sim, sim, certamente, realmente. Olha, ó, exemplo: nós vimos, sim, o filme. Seria um exemplo aí de advérbio de afirmação. Sim, certamente, realmente. De dúvida: talvez, eventualmente, acaso. Ou exemplo: talvez viajemos juntos. Talvez, é uma dúvida. Talvez eu viaje, né? Intensidade: pouco, bastante, muito, tão, demais. São exemplos, né, de intensificadores. Ela trabalha muito. Ó. Ela trabalha muito. É um intensificador. Intensidade. Classificação de um advérbio de lugar: aqui, lá, perto, longe, por dentro, de lugar. O hotel fica na praia. O hotel fica onde? Na praia. É o lugar onde fica o hotel. Na praia. Advérbio de lugar. Né? Modo: mal, assim, devagar, às pressas. É o modo, né? Ah, eu ando mal, eu ando assim, ando devagar, ando às pressas, né? O exemplo: o frio ia chegando devagar, né? Ia chegando como? Qual modo que ele ia chegando? Devagar, né? De negação: não, de modo algum. Eles não querem nos apoiar, né? De negação. Tempo: agora, sempre, nunca, brevemente, à noite, de vez em quando. Né? Você nunca viaja à noite, ó. É o tempo. Ele não gosta de viajar à noite. Qual é a noite que ele não gosta? Qual é o tempo? Qual é o tempo que ele não gosta de viajar? Não gosta de viajar à noite. Ah, mas ele viaja de dia, de noite, à tarde. Também, né? Seria um exemplo da classificação do
advérbio de tempo, tá bom? À noite, de vez em quando, de tarde, tá bom? Aí, os advérbios. Tem também, pessoal, a locução adverbial, tá certo? Quando há duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio. Temos a locução adverbial, que pode expressar as mesmas noções do advérbio. Inicia ordinariamente por uma preposição, tá certo? Aí são as locuções adverbiais. Ó, algumas locuções adverbiais mais utilizadas, ó, de tempo, à noite, à tarde, às vezes, de dia, de manhã, de noite, ó. Sempre com a preposição a, de, aí são preposições. De manhã, de noite, de quando em quando, de vez em quando, de tempos a tempo, em breve, por vezes, né? De tempo, agora de lugar, à direita, à esquerda, à distância, ao lado, ao largo, de cima, de dentro, de fora. Exemplos de locuções adverbiais. Lembra, né? São duas palavrinhas. Modo, à custa, à pressa, à toa, à vontade, às pressas, dentre tantos outros. Exemplo de locuções adverbiais mais utilizados. Afirmação, com certeza, com efeito, de fato, na verdade. De negação, não, né? Então, aí são exemplos de locuções adverbiais mais utilizadas. Só um lembrete. O que é a locução adverbial? Quando há duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio, tá bom? Temos a locução adverbial e aí a gente citou o exemplo. Modo, lugar, de tempo, de modo e de negação. Exprime uma circunstância de tempo. Por exemplo, quando seguir, exprimir uma circunstância de tempo, lugar, modo, negação, afirmação, dúvida, intensidade, tem algumas características. Por exemplo, de tempo, você pergunta quando. Aí o exemplo, a rainha chegará amanhã. Quando chegará? Quando? Amanhã. Ah, então é de tempo, né? Lugar, a rainha chegará aqui. A rainha chegará aqui. Chegará como? Aqui. Onde? Não. A rainha chegará aqui. A rainha chegará onde? Aqui. A rainha chegará na escola. Onde? Na escola. Ah, sim. O modo. A rainha chegará rapidamente. Como? Rapidamente. Devagar. Né? Então, aí é o como ela vai chegar, é o modo. Negação. A rainha não chegará. Afirmação. A rainha realmente chegou. Dúvida. Talvez a rainha chegue. Intensidade, ela é muito severa. Poderia ser assim, ela é severa, mas como é de intensidade, ela é muito severa, né? Tem esse intensificador aí, intensidade, muito, muito severa, exprimindo aí as circunstâncias, tá bom? Ó, a diferença, semana passada, na aula anterior, a gente estudou o quê? Adjetivo. E agora a gente está estudando advérbio. Qual a diferença, professor, entre adjetivo e advérbio? Adjetivo, palavra variável, que se refere ao substantivo. Expliquei para vocês que era variável, que aquele variável e tudo mais, não é? Aí, ó, palavra variável que se refere a um substantivo. O advérbio, ele já é uma palavra invariável que se refere a um verbo, a um adjetivo ou a um outro advérbio. Não? São diferentes. O adjetivo. O adjetivo ele expressa uma característica do substantivo. O advérbio ele expressa uma circunstância, que foi o que eu falei agora há pouco, de dúvida, de intensidade, de negação, né? Ele expressa circunstância. Já o adjetivo expressa uma característica substantivo. Exemplo, ó, do adjetivo. Muito obrigado, disse ela. Muito obrigado, disse ele. Elas mesmas farão o trabalho. Exemplos de adjetivo. Obrigada, obrigado mesmo. Ó, o advérbio. Todos estavam alerta. Ó, o advérbio alerta. Biscoito integral possui menos caloria. Ó, são exemplos de advérbio. Palavra invariável que se refere a um verbo, um adjetivo e a outro advérbio, tá bom? Aí justamente para vocês entenderem, lembrar lá do adjetivo da semana passada, da aula anterior, e agora do advérbio que a gente está estudando nessa aula, tá bom? Aí, ó, advérbio. O que é advérbio? São palavras que indicam, né, uma revisãozinha final, são palavras que indicam circunstância, essa circunstância de tempo, lugar, de modo, de intensidade, modificam um verbo, um adjetivo e um outro advérbio. Classificação. Classificam. A classificação é feita conforme a circunstância que o determinado advérbio transmite. De lugar, de tempo, de modo, de afirmação, negação, dúvida, intensidade, exclusão, inclusão e ordem. E o exemplo, o bebê nasceu aqui, o bebê nasceu ontem, o bebê nasceu de manhã,
O bebê nasceu rapidamente, já nasceu, não nasceu, né? Primeiramente o bebê nasceu, possivelmente, ou seja, a dúvida, o bebê, né, nasceu. E a locução, que é uma locução adverbial, é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um advérbio, alterando o sentido de um verbo, de um adjetivo e de outro advérbio. São exemplo, aquele fã sabe de cor as letras de todas as músicas, né? De cor as letras de todas as músicas. Em breve, estaremos viajando pelo Japão. Gosto mais de trabalhar à noite, tá bom? Aí, ó, uma revisãozinha geral, o professor preparou para vocês, falando o que é a classificação dos exemplos e o que é locução verbal, tá bom? Advérbios dessa aula, show, tá bom? Beleza, galerinha do sexto ano? Abraço e até a próxima. Professor Pedro, tchau!